Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Regula Pharma BR. Vamos nós, né, na luta aí dos concursos públicos agora em 2024. Desejo a todos um ótimo início de ano, bons estudos. Planejem-se e planejar faz parte também, né, dentro do planejamento, a análise desses editais que estão em vigência. Então, por isso, hoje, a gente vai analisar também o concurso da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, especialmente para os nossos colegas farmacêuticos, ou seja, o grupo da área 2 deste edital, certo? Então, o concurso ele é para o cargo especialista em regulação e vigilância sanitária, né? Área 2, farmacêuticos. Bom, deixa eu aqui colocar em modo apresentação, tá? Como vocês sabem, eu sou professora Mayara Rezende, mas não custa lembrar, tem sempre colegas novos entrando, sou farmacêutica, especialista em assuntos regulatórios, especialista em inovação em medicamentos da biodiversidade, estudante de Direito, mestre em Ecologia, doutorando em Saúde Pública, CEO do Regula Pharma, farmacêutica da pesquisa, do desenvolvimento de medicamentos em plantas medicinais e também da assistência, tá? Então, é um prazer estar aqui. Tenho muito orgulho de ter fundado o Regula Pharma, que hoje já aprovou diversos técnicos em farmácia. Comecei com esse público e agora estou expandindo também para os nossos colegas farmacêuticos. Então, é um prazer recebê-los aqui no meu canal e também peço, por gentileza, que vocês acessem ao meu Instagram, @regulafarmabr, e sejam muito bem-vindos. Sempre que eu puder, vou dar aqui o meu aparecimento, né? Minha contribuição como professora e como aquela que acredita na educação de qualidade, tá certo? Então, vamos lá. Então, vamos voltar para o concurso, vamos voltar para a análise do concurso. O concurso da Anvisa, todo mundo sabe, é um dos concursos mais aguardados de vários anos, desde 2013, eu acho que não se lança um edital como esse, com bastante vaga, né? Posso dizer que são bastante vagas, né? O edital da Anvisa é um edital claro, é um edital muito tranquilo de ser analisado, né? A gente sabe que o concurso tem várias áreas, né? Na área 1 você tem química, bioquímica, as engenharias, né? Então as exatas ali. Na área 2, especificamente farmacêuticos, né? Nível superior em farmácia. Na área 3, biologia, enfermagem, odonto, biomedicina, fisioterapia ou veterinária, né? E aí tem uma miscigenagem de áreas aí, tá certo? E o especialista 4 é aquele que vai estar aí concorrendo a vagas em relação à informática, TI, engenharia de redes, né? E aqueles cursos que são tal qual reconhecidos pelo Ministério da Educação e Cultura, o MEC. Então, a gente vai se ater aqui ao cargo, né, da área 2, que é o cargo para nível superior em farmácia, em que o requisito, né, é o diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível superior em farmácia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pela MEC. Então, aqui é um resumo do seu edital. Se você quiser, tira uma foto, guarda isso no celular, que vai ser super importante, tá? Então, a gente vai prestar aqui um concurso para uma autarquia, que é a Anvisa, então aqui tem ali seu poder, né, de decisão à parte do Ministério da Saúde, apesar de estar interligado, né, tem as suas decisões à parte, né? O cargo, como eu já falei, é o especialista em regulação e vigilância sanitária. A especialidade que a gente vai analisar é a área 2, farmácia, que tem em ampla concorrência 29 vagas. A banca é a Sebrasp, que é a antiga CESP. Então, minha gente, já sabem que quando coloco o vermelho e quando eu falo a expressão faca na caveira, é porque o bicho pega. Né? Então, aqui é faca na caveira.
enfim, tá? Então, a data da inscrição aqui, o período de inscrição para este concurso, para este certame, é do dia 22 de janeiro, agora, até o dia 16 de fevereiro de 2024. O valor da inscrição, um pouco salgado, R$ 160. Né? E o endereço para inscrição é da própria banca, né? O sebrae.org.br/concursos/Anvisa _24. E a data provável da prova é no dia 21 de abril. E aí, quem está assistindo aí, né, a análise dos editais, já viu que, primeiro, inicia em abril, no final de abril, a Anvisa no dia 21, no dia 28 já vem a Fiocruz, e no dia 5 de maio vem o concurso nacional unificado. Né? Então, são 3 concursos totalmente distintos, né? E que eu tenho certeza que a maioria vai tentar fazer os 3, ou pelo menos 2 desses daí. Então, é só prestar atenção, porque, de fato, são matérias distintas. Por exemplo, concurso nacional unificado não tem nada a ver o conteúdo programático com a Anvisa, e nem muito menos com a Fiocruz. A Anvisa e Fiocruz ainda você consegue dar uma, né, dependendo do cargo, você tem ali algumas coisas parecidas, mas, infelizmente, o concurso nacional unificado não tem nada a ver com essas matérias, apesar de o cargo ser tecnologista no Ministério da Saúde e ter uma área específica para farmácia, naquele edital especificamente que eu, né, comentarei, o que vocês já viram aí comentado, infelizmente não tem essas matérias afins, tá? Então presta atenção, porque talvez seja um momento agora que, né, a gente está em uma reta final, né, faltando aí 3 meses, 2 meses mais ou menos, de prestar atenção em qual vai ser mais efetivo você estudar, em qual área você se aproxima e tem mais, fica mais à vontade para fazer a sua escolha, o seu certame, de uma maneira mais eficiente, tá certo? Agora, é claro que aqui ninguém está falando que você não deva fazer um ou outro. Eu, por mim mesma, faria os 3, só para garantir, mas eu escolheria uma linha para estudar, obviamente. E se eu pudesse opinar, eu escolheria a Anvisa, sem dúvida, certo? Então, vamos lá. Etapas. Primeira etapa, provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório, prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório também, e avaliação de títulos. Então, a maioria dos concursos vem com essas fasezinhas na primeira etapa. A segunda etapa, na Anvisa, obrigatoriamente, é o curso de formação, que faz parte do certame. E presta bem atenção, as provas vão ser realizadas em Brasília. Prova discursiva, prova objetiva, Brasília. Ok? Tranquilo? A avaliação de título é uma coisa à parte, mas prova discursiva, o curso de formação, prova objetiva discursiva em Brasília. Não tem outra questão. O que eu acho um pouco errado, e vamos abrir um parêntese aqui, dizendo que, pensando que a Anvisa ela tem um caráter nacional, e que no edital deixa claro que não necessariamente você vai trabalhar em Brasília, fazer com que você se desloque até lá também é uma forma de eliminar candidatos sem mesmo que haja certame. Porque nem todos os candidatos vão ter condições de pagar uma passagem, seja aérea, ou seja de ônibus, né? Ou de qualquer outro meio, para poder ir a Brasília. Né? Então, é uma estratégia também da banca, né? De tentar limar candidatos até mesmo antes do certame, que desistem ao ler o edital, né? Aqueles que leem atentamente, tá? Ou que estão assistindo esse vídeo. Bom, então, do cargo especialista em regulação e vigilância sanitária. Quando eu falo sempre isso para os meus alunos. Preste atenção nas atribuições ou na descrição sumária das atividades, porque ali vai estar o triunfo do teu concurso. É o que vai cair. Qual é o viés do cargo, certo? Então, aqui está o viés do cargo é esse aqui, ó. Formular e avaliar planos,
programas e projetos relativos às atividades de regulação, elaborar normas para regulação do mercado, planejar e coordenar ações de fiscalização de alta complexidade, gerenciar, coordenar e orientar equipes de pesquisa e de planejamento de cenários estratégicos, fazer gestão de informações de mercado de caráter sigiloso, executar outras atividades finalísticas inerentes ao exercício da competência das autarquias especiais denominadas agências reguladoras, de que trata a Lei 10.871, de 2004, fiscalizar o cumprimento das regras pelos agentes do mercado regulado, orientar os agentes do mercado regulado e o público em geral, implementar e executar planos, programas e projetos relativos às atividades de regulação, subsidiar e dar apoio técnico às atividades de normatização e regulação, e subsidiar a formulação de planos, programas e projetos relativos às atividades inerentes às autarquias especiais denominadas agências reguladoras. Então, quer dizer, é um cargo de gestão, é um cargo onde você vai ter ali plenos poderes, entre aspas, de fazer uma gestão, né, em relação à regulação, a normas para a regulação, tá? Então, é basicamente o que o especialista realmente em regulação e vigilância faz, tá? E também tem a parte que aqui não fala, mas que também é realizado, que é a parte de pesquisa, né, de produção de dados, enfim. Tá? A remuneração inicial chega a R$ 16.413,35. O salário, eu acho que assim, tá justo para começar, né? Não, gente. E a carga de horário da jornada de trabalho é 40 horas semanais. Nada mais do que justo, né, para esse salário, tá? Então, qual é o requisito para a área 2? Diploma devidamente registrado do nível superior em farmácia. E aí, você, para a sua área específica, você vai olhar aqui qual é o requisito, certo? Para a área 2, então, em ampla concorrência, nós temos 29 vagas, pessoas com deficiência, 2 vagas, né, portadores de deficiência, PNE, negros, 8 vagas, e o total de vagas disponibilizadas para a área 2 de 39 vagas. Mas preste atenção, você vai lá fazer a prova em Brasília, mas a lotação pode ocorrer em qualquer unidade da federação, em que a Anvisa possua representatividade, tá? Então, isso inclui coordenações, postos, aeroportos, aruanas, enfim, fronteiras, né? Então, aduaneiras, desculpa, e afins, né? Tá um cheiro esquisito, eu estou bem aqui coçando meu nariz, porque tá um cheiro de fumaça muito forte. Das provas objetivas. Como todos sabem, esta é uma das bancas mais temidas pelos concurseiros. Concurseiros de plantão não vão negar aqui para mim. Por quê, gente? Nós temos uma prova objetiva de conhecimentos básicos, uma prova de conhecimentos complementares, e nós temos uma provinha, né, de conhecimentos específicos. Então, nós temos aí, basicamente, deixa eu somar aqui quantos itens. Só nessa prova, hein? 120 itens de caráter eliminatório e classificatório. E ainda tem a prova discursiva, tá? A avaliação de título vem depois, né? Não é parte da primeira etapa, mas vem depois, né? Num outro momento, tá? Beleza. Dos conhecimentos básicos, conhecimentos complementares, conhecimentos específicos, aí que tá. Se eu falo que os concursos, eles são, né? Quando eles vêm de uma vez só e montam, assim, editais totalmente, né, ao vento, vamos dizer assim. Porque o concurso da Anvisa é um concurso completo. Ele é um concurso que o básico é básico do básico não é básico do básico, é o básico geral. Então, é língua portuguesa, raciocínio lógico, informática, inglês, tá? Então, não é um basiquinho, tá? Isso vai ser dividido
dentro desse mundo de 50 itens. E a gente não fala questões, são itens em que você tem ali opções para certo ou errado, ok? Ah, então não é múltipla escolha? Não é múltipla escolha. Então, a prova objetiva tem caráter eliminatório e classificatório, valendo 120 pontos e, né, abrangerão os objetos de avaliação que eu vou falar no final. E aí, os itens para julgamento, tá, são alternativas onde você vai julgar certo ou errado. Só que tem o pulo do gato, tá? Presta atenção aqui, faca na caveira, foco total, tá? Se você julgar um item errado e ele era certo de acordo com o gabarito, o que vai acontecer? Você vai anular uma certa, ou seja, você vai ficar com um ponto negativo, tá? Você vai anular uma certa. Então, qual é o pulo do gato? Tá em dúvida? Ou sabe exatamente que vai errar aquela? Não marca nada no seu cartão resposta. Deixa em branco, porque não tem marcação, não tem contagem de ponto, nem positivo, nem negativo. Certo? Este é o pulo do gato para quem vai fazer a prova da Anvisa e para todos aqueles que vão fazer provas a nível Sebrasp, uma das bancas mais difíceis de concurso do país, tá? Então, vamos de novo. Você tem lá a nota para cada item, então cada item vale um ponto. Se esse ponto, né, se essa resposta do candidato está em concordância com o gabarito oficial definitivo, então o ponto é garantido. Um ponto garantido. Caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito oficial definitivo das provas, o ponto será negativo. Isso significa dizer que você vai anular uma certa sua. Mas se você, candidato, que está assistindo essa live aqui, ou esse vídeo gravado, né? Lembrar do que a professora Maiara está falando, você não vai ter esse problema de ponto negativo, porque você só vai marcar aquilo que você tem certeza que é. Você vai ter menos problema, ou menos dor de cabeça, não é que você não tenha problema, né? Mas menos problemas, porque não haverá marcação. E se não há marcação no cartão resposta, então não há computação de pontos. Nem negativos, nem positivos. Mas aí você sabe que ali você poderia ter errado, então, ok. Tá? Então, esse é o pulo do gato para fazer provas do tipo Sebrasp. Tá? Então, tenha aí em mente, não só amigos farmacêuticos, mas aqueles que estão assistindo, tenho certeza que tem outras pessoas assistindo também. Então, por favor, vamos aí nos atentar a essa banca, tá? Agora, tem uma coisa. Não somente se atentar a isso, mas também se atentar que você precisa ter notas mínimas para passar. Então, por exemplo, no conhecimento geral, tá? Você tem que ter nota maior que 11 pontos, né? De 11 para cima, tá? No P2, que é o complementar, você tem que ter 10 pontos para cima, tá? No conhecimento específico, não precisa ter ponto mínimo, tá? Mas você precisa, neste total, além desses mínimos pontos que você precisa fazer, você ainda tem que ter nota superior a 36 pontos no conjunto das provas objetivas. Então, muita calma nessa hora, porque não é para amadores, tá? Temos que estudar com afinco esse concurso, tá certo? Então vamos lá, gente.
Da prova discursiva. A prova discursiva vai valer 10 pontos, e o que eu achei muito legal do edital é que eles já colocam para você que é a respeito da regulação e vigilância sanitária. Não vai fugir do tema, né? Porque tem prova que foge do tema, vai falar de Maria, José, fulano, enfim, né? E a gente fica doido com isso. E que bom que eles vão abranger, né? Ali. Agora, eu daria um palpite forte. Não estou aqui, não sou da banca, não sou de esses cursinhos aí, sou professora apenas, né? Mas por eu ter uma proximidade com o tema, né, de regulação, meu doutorado é nisso, tenho especialização em assuntos regulatórios, eu diria a vocês que um dos temas que mais está em voga hoje em dia é a harmonização regulatória e dados e evidências de mundo real. Então, muito provavelmente, a questão discursiva, no caso, o texto, a redação de até 30 linhas, pode ser em relação a isso, tá? A essa questão da regulação de dados e evidências de mundo real, que está vindo com muita força dentro do contexto regulatório. Tá? Isso é só uma das possibilidades. Tem a nitrosamina também, que é um assunto que está muito aí, né, em discussão. Tem a questão da mudança das embalagens de medicamentos similares em relação à patente, né? Quando se tem patente, quando não se tem, genérico, né, desses produtos também, em relação a isso, quando se tem patente, quando não tem patente, segundo uso, por exemplo. Então, é um tema legal de também dar uma olhadinha, né? Enfim, você tem ali alguns temas que borbulham, né? E que podem aí te pegar de surpresa na redação, caso você não estude. Então, fica de olho, tá? Quem é meu aluno sabe que quando eu venho com esses insights, pode cair. Eu estou falando sério. Olha, concurso EBSER, quem comprou a apostila de legislação ou comprou o curso completo, meu amor, praticamente gabaritou a parte de legislação de EBSER, né, e administração pública, porque tudo que eu falei caiu naquela prova, e eu juro para vocês, eu não sou de nenhuma banca, e nem muito menos tenho essa pretensão, seria muito antiético da minha parte, né, mas, assim, tudo que a gente estudou caiu, e foi muito legal, porque meus alunos deram esse feedback, então, acreditem no que eu estou falando, porque é bom, e vai dar bom. Então, vamos lá. Então, esse texto, né, é uma prova, uma redação, de até 30 linhas, tem esse tema, grande tema, regulação e vigilância sanitária, né? E assim, eles pedem, né, que tenha ali uma letra legível, que você não faça assinaturas, tem toda uma exigência que peço a todos que leiam o edital, né, porque senão ficaríamos aqui muito tempo analisando. E outra coisa importante, redação é tinta preta, viu? Caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, tá? Então, é isso. Ok? Tranquilo? Aqueles candidatos que forem classificados, né, na prova objetiva, será, então, corrigida a prova discursiva. E aí, aqui tem na área 2, você vai até o centésimo, septagésimo sexto, aqui, candidato de ampla concorrência, PCD até ao 18 ao 18º colocado, né? Enfim, assim vai, certo? Da prova discursiva ainda, né? Como é que vai ser a avaliação de conteúdo? Você vai fazer uma avaliação de conhecimento do tema e da língua portuguesa, do registro formal da língua portuguesa. Então, você tem duas avaliações aí dentro da prova discursiva. Não vai dar mole. Não vai dar mole. Você pode saber muito do tema, mas se você errar nós vai, nós fumo, nós bebe, escrever assim já era. Né? Tô brincando, pessoal, mas
de fato, tem que se atentar aí à escrita dessa redação, tá certo? Todos os candidatos vão ter a oportunidade de fazer redação, apenas aqueles mais bem colocados, né, de acordo com o quantitativo de vagas que eu já tinha falado no slide anterior, é que vão ser corrigidas as redações, tudo bem? Então, por favor, pessoal, se atente. Você pode saber muito de regulação, mas se você não treinar o teu português, não vai dar bom. Então, por favor, é um conjunto de coisas a ser avaliado dentro da redação. É um concurso difícil, por isso eu pego muito no pé dos meus alunos, tá certo? Quadro de atribuição de pontos para avaliação de títulos. Então, pensado isso tudo, se Deus quiser, vocês estarão lá em primeiríssimos lugares, né, alçando voos que vocês estão desejando, né, e traçando o futuro, tá? Vocês vão passar pela avaliação de título. Então, o que pode ser pleiteado aqui? Seus diplomas em geral, né? Em termos de pós-graduação, em nível de especialização, mestrado, doutorado, aquilo que vocês tiverem. Aprovação em concurso público na área de administração pública ou na iniciativa privada, tá? Enfim, quem tem vai poder pleitear. Aqui está, né, na coluna do valor de cada título, então, quanto você vai poder pleitear, tá certo? Exercício de atividade autônoma, então, por ano completo, são 0,40 décimos. Exercício de profissional na administração pública relacionado às áreas de regulação e ou vigilância sanitária. Se tiver também, você vai poder pleitear, tá, o valor desses títulos. Então, no total, você pode garantir aí até mais 10 pontos para aumentar aí, melhorar a sua classificação. Lembrando que a avaliação de títulos não é eliminatória, sim classificatória, ok? Então, tranquilo. E você tem ali um limite de aprovação dos candidatos. Então, você vai aqui, né, na área 2, você vai ver que até essa posição, 88ª posição, você tem ali a sua aprovação neste concurso público, tá? Isso incluindo as vagas imediatas e os cadastros de reserva, tá? Agora vamos para a parte que mais dói no concurso da Anvisa. Conhecimentos, né? Conteúdo programático. Então, vamos começar com conhecimentos gerais. Língua portuguesa, praticamente, né? O bechara todo. Aqui está todo bechara, né? Não precisa nem discutir, tá? Mas a questão da Anvisa, não, o português não é muito o nosso problema, tá? Agora, vem estados e políticas públicas. Isso, no primeiro momento, quando você olha, parece que é uma coisa muito absurda, mas não é. Tá? Isso se dá em outros concursos, como Estatuto do Servidor Público, conceitos de administração pública geral. Eles só mudaram o título para te assustar, mas o princípio é o mesmo, tá? Então, cai Constituição Federal de 88, a organização política e administrativa do Estado na Constituição de 88, os poderes, que é o poder legislativo, executivo, judiciário, as atribuições, as competências, as relações das esferas de governo, a administração pública, dentro do artigo 37 todinho. Quem fez o concurso da UFRJ, tá, sabe do que eu estou falando, porque eles cobraram muito bem isso daqui, né? Então, atribuições, leis e diretrizes orçamentárias, então, LOA, né? Então, é bom olhar planejamentos, objetivos, muita coisa da Constituição. Você vai ver que são artigos muito específicos da Constituição Federal. A lei do servidor público, então, ética e conduta do servidor público, ciclo de políticas públicas, identificação de problema, definição dos objetivos. Então, não se assustem,
Isso aqui é um conteúdo que geralmente nós, colegas farmacêuticos, vem assim, a gente já vem batendo, quem vem fazendo concurso, vem batendo nisso já numa tecla já bem conhecida, tá? Quem não vem, não tem problema, a gente se divide, se ajuda, tá? Para poder apresentar isso a vocês, mas não é um bicho de sete cabeças. Quem pega a Constituição nos artigos específicos tem ali tranquilamente um material bom para estudar. Agora, chega aqui esse título, né? Realidade brasileira atual. Vamos falar sério, né, gente? O que é isso? O que eles botaram aqui, gente? Na verdade, toda a nova política, a nova estrutura, isso não tinha antes, né? Vamos combinar. Do atual governo, né? Então você vê que dentro desse conteúdo geral você vai ter que estudar um pouco sobre dinâmica e estrutura demográfica do Brasil, desigualdades socioeconômicas e regionais, os direitos humanos, a discriminação e exclusão social, com atenção aos direitos e à situação de mulheres, crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, indígenas, negros, pessoas LGBTQIA+, e outros grupos minoritários ou vulneráveis, novas tecnologias e transformações no mundo do trabalho, mudanças na estrutura produtiva brasileira, desenvolvimento urbano brasileiro, crescimento das cidades e os desafios urbanos, meio ambiente, desenvolvimento sustentável. E aí, no primeiro momento, você vai assim pensar, né? Quem xinga vai xingar, quem resmunga vai resmungar, você fala, meu Deus, como é que pode isso? Enfim. Mas pensa assim, se a gente for lá na Anvisa, olhar, né, a missão, os valores, né, dessa autarquia, a gente vai entender o porquê deles terem colocado esse grande tema de realidade brasileira atual. Porque justamente por conta das judicializações, as questões em voga, né, de cannabis, preste atenção que cannabis também pode ser um bom tema para a redação da Anvisa, regulação de cannabis, veja bem, tá? Isso daí pode cair também, vê agora aqui um site, tá? Então, você tem ali dentro daquela missão dos valores questões que são relacionadas a essa realidade, a uma cultura que mudou, né, com o avanço tecnológico, né, com o mundo globalizado e etc. Então, faz sentido, né? Um pouco de sentido quando a gente transpõe e olha dessa forma esse tema, né? Isso tudo aí, gente, é conhecimento geral, tá? Língua inglesa, gente, língua inglesa na Anvisa nunca foi um bicho de sete cabeças, sempre foi uma questão de gramática. Então, quem tem domínio da língua, até quem não tem, mas que tem noção, dá para ir bem nessa parte. Tá? Então, nem vou falar, mas basicamente a interpretação de texto, alguns tipos de questões com interpretações de gramática, conteúdos semânticos, em termos do que significa e etc. E, enfim, as formas contemporâneas, às vezes as contrações, né, que se usam os dialetos também, às vezes podem ser cobrados dentro do texto, vai te sublinhar lá, esse dialeto quer dizer, esse contract form quer dizer o quê? Então, é mais ou menos isso que cai, assim, em termos de língua inglesa. Informática sempre foi um calcanhar de Aquiles na Anvisa, né? Porque, assim, eu não sei se eu falo calcanhar, mas acho que é tendão, né? Mas tudo bem. Enfim, sempre foi uma parte muito difícil, mas acho que qualquer concurso público. Então, o que eu sugiro a vocês? Quanto mais exercícios vocês fizerem sobre informática, dos concursos, peguem concursos da Sebrasp mais recentes e façam os exercícios, façam essas provas, ainda que não for para cargo de farmacêutico, mas façam essas provas que tenham a informática para vocês pegarem
questões mais relevantes dentro deste conteúdo aqui gigante. Mas se vocês pensarem aqui, tá? Olhando bem o conteúdo programático, lá no final, no item 6.5, ele fala de SQL. SQL é muito ligado, né, para essa parte de regulação. Então, isso faz sentido. Então, olha bem esse SQL, olha bem a questão da computação na nuvem, conceito de organização e gerenciamento em arquivos, pastas, tá? A noção de vírus, porque às vezes pode vir conceitos dizendo se está certo ou errado, o conceito de vírus, worms e pragas vitiais. Então, antivírus, e aí, em relação a isso, os aplicativos de segurança, o que é antivírus, o que é um firewall, o que é um anti-spyware. Falei direitinho? Enfim, meu inglês está afiado, né? Brincando, brincadeiras à parte, né? Mas é basicamente isso, tá? Então, façam exercícios que vão te dar ali uma boa abordagem desses conteúdos programáticos, tá? Vamos lá. E aí vem uma parte que eu considero muito importante, que é justamente falando sobre SUS no geral, né? E aí você tem o SUS propriamente dito, a Lei 8080, a Lei Orgânica, as suas alterações, né? E aí dentro dela a organização do SUS, os processos do determinante social, né, dos determinantes sociais, os condicionantes sociais do processo saúde, doença, cuidado, a organização social. Então, esse bloquinho é um bloquinho bacana, é um bloquinho justo para a prova da Anvisa. Né? E o último, que é o quinto, na verdade, do quarto para o quinto já é muito interessante, porque fala da evolução do sistema sanitário no Brasil. Né? Antes de ser Anvisa, lá em 99, quem era o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária? Como tudo isso começou. Então, vai olhar a reforma da vacina, vai olhar essas questões históricas. E lembro mais uma vez, lá foi eu, a maga do concurso, tá? Ano passado foi centenário, né? E aí vamos voltar um pouquinho no SUS, né? Vamos voltar um pouquinho em Previdência, tá? Foi centenário da Lei Eloy Chaves. Tá? E eu já falei para vocês que caiu aí umas 2, 3 vezes em concurso público qual era a classe de empregadores que a Lei Eloy Chaves defendia ali a questão da aposentadoria. Isso faz parte lá do SUS, da Constituição, né? E você, essa parte de saúde, tá? Em relação à saúde. Então, qual era a classe, gente? E aí tinha lá a opção no concurso: bancário, marítimo, mas era ferroviário, tá? Então, preste atenção, vê o que está em voga, o que tem centenário, o que não tem. E começa a pesquisar coisas que podem ter total menção ao que se refere, tá bom? Então, veja, isso é a parte de SUS, mas da parte 3 para baixo, já são políticas setoriais de saúde que podem cair, né? E que devem cair, pelo menos ali em alguma alternativa de certo ou errado, tá? Então, política de medicamento, política de assistência farmacêutica, política de ciência e tecnologia, a nova, tá? Política de gestão e incorporação de tecnologias na Conitec. Tudo isso é importantíssimo. E é claro que eles não iam deixar de cobrar o Complexo Econômico Industrial, o 6. É claro que eles não iam deixar de cobrar isso, porque como eu falei para vocês, é um viés do novo governo. É como o novo governo que vê a Anvisa. Então, para quem não sabe ainda como é formada a Anvisa, quem são os 5 diretores?
Quem são as gerências gerais? É isso mesmo o nome. Gerência Geral de Medicamentos, Gerência Geral de Fiscalização, Gerência Geral de Gases, Alimentos. Dá uma olhada nessa estrutura aqui, vocês vão entender a importância dessa para o SEIS, para o complexo econômico industrial da saúde. E aí vocês vão entender qual é o papel da Anvisa, como ela se formou, por que ela era um sistema nacional e passou a ser uma agência, e por isso uma autarquia também, né, que tem ali seus poderes de decisão, né, é um braço do Ministério da Saúde, mas não necessariamente o Ministério da Saúde o controla, né? Então você tem esses vieses que vocês precisam saber dentro da Anvisa. Professora, como é que a senhora sabe de tudo isso? Porque eu estudo isso, né? É a minha vida, literalmente, basicamente, é isso aqui, plantas medicinais e oncologia. Então, para mim é fácil falar porque tenho um conhecimento sobre a matéria, tá? Mas eu sei que não é fácil, tá? Então, fiquem tranquilos, tá? E quem tiver dúvida, quem quiser conversar, tirar um dia para conversar, vamos marcar, né? A gente conversa, vai ser um prazer poder explicar um pouco sobre esse funcionamento, tá? Regulação, lá no item 5, né? Qual é o papel regulador do Estado? Qual é a regulação, os tipos de regulação setorial, tipo regulação sanitária, regulação econômica, agências reguladoras, regulação de mercados, regulação dos incentivos, noções sobre monopólios naturais, estruturas de mercado. Por que eu preciso saber disso tudo? Porque a gente sempre está lidando com essa praça, né, com o mercado, com a indústria, né? Então a gente precisa saber quais são as falhas de mercado, qual é a relação Estado-regulação, falhas de governo, quais são os órgãos reguladores do Brasil, quais são as características das autarquias, tá? E, claro, o modelo ali adversa e o prejuízo moral, que também vai ser importante para vocês entenderem esse contexto de regulação. Existe um livro muito importante, muito legal, sobre regulação. É claro que ele tem aí uns 600 páginas, né? Como regulação sempre tem muitas páginas, mas que é interessante, se vocês puderem olhar, depois eu posso mandar para vocês, quem tiver interesse, tá certo? É um livro gratuito, acho que vocês vão gostar de ler, né? Acho que é bem interessante para essa prova. Agora passamos, então, aos conhecimentos complementares. Ufa, a gente chega a cansar. Gestão de projetos e programas e gestão de mudança organizacional. Então, o que é um ciclo PDCA? Plan, Do, Check and Act. Macroprocessos finalísticos. Gente, isso aqui é muito difícil, né? Gerenciais de suporte, Object Key Results. São estratégias de gestão, tá? De projeto e gestão de mudança organizacional, tá? Então, eles querem saber se vocês sabem sobre benchmarking, programa de qualidade, aprendizado organizacional, instrumentos gerenciais contemporâneos, planejamento, política de inovação da Anvisa. Se vocês sabem, vocês têm noção do que seria isso, tá certo? Então, preste atenção e olha, são poucas coisas, né? Nessa parte. Boas práticas e governança regulatória. Então, dentro disso, eu acho que isso aqui vocês tiram de letra, né? Quem é colega e farmacêutico vai tirar de letra, tá? Então, princípios de boas práticas, qualidade regulatória, princípios de boas práticas de governança, planejamento, construção da intervenção regulatória, a avaliação de impacto regulatório, que é muito importante, que é muito utilizado nas agendas, né, de regulação 2030 da Anvisa, né? Então, aqueles assuntos que entram na agência passam por uma avaliação de impacto regulatório, necessariamente ali tem a decisão ofertória daquilo ou não, tá? A avaliação desse resultado regulatório, porque depois do ER
tem o monitoramento, a avaliação do resultado também, que é o AR, né? A participação social, que é muito importante, que vocês viram aí na questão da cannabis. Eu estou sempre falando sobre cannabis, porque é uma coisa que a gente está sempre falando, né? Aqui está sempre em voga, que teve muita participação social. Simplificação administrativa, o que seria isso? Boas práticas ao longo do ciclo de vida de produtos e serviços sujeitos à vigilância sanitária. Transparência e confidencialidade. Então, o princípio da transparência, prestação de contas, então, accountability. Lei de acesso à informação, a Lei Geral de Proteção de Dados. Canais de acesso à informação, quais são, né? E o mecanismo de consulta sobre regularidade de empresas e produtos. Como é que a gente chega lá? Como é que a gente faz a consulta para saber se o registro está ativo, se a empresa está ok, se tem a autorização especial de funcionamento, a anuência da Anvisa. Ai, meu Deus, já estou entrando nas matérias aqui. Eu comecei a dar aula aqui, gente. Como é que é o processo dinâmico da Anvisa de avaliação disso, né? O mecanismo de consulta, como é que se consulta isso? O que é necessário para uma empresa, né, querer aí produzir algum tipo de produto relacionado à saúde que seja gerenciado e controlado pela Anvisa? Quais são esses mecanismos de consulta sobre a regularidade das empresas e produtos? Por onde eu procuro? Por onde eu acho? Se você não sabe isso, é importante que você saiba, não só para concurso público, mas para a sua vida, porque um dia você lá na tua gestão da sua farmácia ou na tua indústria, você vai precisar saber desses artifícios e procurar essas informações, tá? Então, análise e gerenciamento de risco, tranquilo também, né? Eu acho que o que é risco, o que é incerteza, o que é erro, o que é uma ação corretiva, o que é uma identificação de dano. Então, isso tudo faz parte desse bloquinho, né? Então, qual é o monitoramento, qual é a avaliação do benefício-risco, tudo isso dentro desse bloco complementar. Isso só porque é uma complementação de conhecimento. Epidemiologia, métodos de estudos epidemiológicos. Gente, aí tem que saber, tá? Isso daí tem que saber, não dá para chutar, tá? Então, o que é um inquérito, o que é uma investigação, o que é uma vigilância epidemiológica, conceito, propósito, função, coleta de dados, informação, investigação, busca ativa de caso, comunicação de risco em emergência de saúde pública, e aí pode cair alguma coisa, uma historinha sobre Covid, sobre vacina, tá? Regulamento sanitário internacional, e aí você tem que ver lá quais são os tratados que têm a ver, e a saúde do viajante. Então, aqui na saúde do viajante, preste atenção, quais são as vacinas que precisa? Precisa de mais alguma coisa? Tem alguma exceção? Dá uma olhada nisso. Isso é interessante. Epidemiologia tem que saber, tá? Estudante ou profissional, colega farmacêutico precisa saber sobre epidemiologia e principalmente sobre a saúde do viajante. É interessante e também importante para este certame. Síntese e análise de dados e evidências para tomada de decisão regulatória. Esse é um dos conteúdos mais fantásticos, ao meu ver. Sim, sou puxa-saco, sim, né? Porque são dentro, né, dos contextos de avaliação, de tomada de decisão regulatória, nós utilizamos muito, mas muito mesmo, todos os níveis de evidência com alta qualidade. Então, dentro disso, as revisões sistemáticas, as meta-análises são vistas como uma das principais
e uma das maiores níveis de evidência, ou seja, aqueles que têm mais qualidade de evidência científica. E aí, hoje em dia, a gente repensa, porque quando a gente fala em nível de evidência, a gente está falando de uma pirâmide, onde a base, na verdade, é algo que é uma evidência que a gente não suporta, né? E a gente começa a aceitar acima de ensaios clínicos randomizados e controlados, tá? Então, vamos dizer assim, o ensaio clínico e o, né, randomizado controlado, ele é ali um nível de evidência, como é que eu vou dizer, aceitável, o nosso padrão ouro, por exemplo, para avaliar a segurança e qualidade de um medicamento. Tá? Então, você tem ali aquele nível. Acima dele, meta-análise, revisão sistemática. Então, todos esses se agrupam em um. Ai, gente, que orgulho isso, né? De se agrupam dentro de um padrão ouro de síntese de evidências e análise de dados. Só que hoje em dia a gente repensa essa pirâmide, onde a gente sabe que os dados observacionais, mediante como é que eu vou dizer? Uma análise que se torna uma evidência de vida real, de mundo real, eles são muito importantes para trazer novas informações factíveis e que, de fato, vão fazer uma avaliação fora do contexto randomizado e controlado. Ou seja, se eu estou avaliando um produto farmacêutico, uma qualidade, uma segurança de um medicamento num grupo fechado, por outro lado, o dado observacional vai avaliar um número maior de pacientes, numa coorte maior, por exemplo, e num nível de doença, de população, que eu não enxergaria dentro do meu ensaio randomizado controlado. Acho que dá para vocês entenderem bem. Tá? Então, neste sentido, esses dados e evidências de vida real ou de mundo real são super importantes para a tomada de decisão regulatória. E sobre isso, anotem, temos os guias 61, 63 e 64, se não me engano. Então, qual seria a importância do uso da evidência para a tomada de decisão regulatória hoje em dia? Então, anotem isso, olhem com carinho os artigos, tá? Quem quiser, eu posso disponibilizar, tá? Isso é matéria da minha tese, né, na verdade, e eu fico muito feliz que a Anvisa tenha tomado isso para o concurso dela também, porque é importante e isso faz parte já de um consenso que vem da harmonização regulatória. Né? Então, você vem trazendo esses conceitos que são introduzidos aí pela EMA e pelo FDA até chegar no Brasil e a gente ter hoje um consenso mais ou menos, né, arrumado sobre a utilização desses dados. E fato é que nós utilizamos os dados e evidências de mundo real, por exemplo, para autorizar o uso de vacina contra a Covid-19 em crianças, por exemplo. Né? Então, nós utilizamos estudos de vida real, de mundo real, vindos de outros países que provaram ser segura e eficaz e efetiva em crianças aí, numa determinada faixa etária que agora não me recordo. Então, por favor, dê um coração, dê um like nesse aqui, porque isso aqui é faca na caveira e vai cair na prova da Anvisa. Isso aqui é um trunfo e quem souber isso aqui vai muito bem no concurso, certo? Controle e gestão da qualidade. Aí, gente, não tem jeito, né? Isso aí, fazer farmacêutica, todos nós passamos por isso. Então, qual é o conceito do controle, pontos críticos, fatores que afetam, né, as estabilidades, os regulamentos sanitários, quais são em relação a isso, ao controle estatístico dos dados, do controle de qualidade do processo, enfim, tudo isso vai cair também. Só um pouquinho. Regulação de produtos e serviços sujeitos à vigilância, então a gente tem aí as drogarias, a gente tem os medicamentos, né? A gente tem
toda essa parte, os decretos que regulamentam tudo isso, que impõem a presença do farmacêutico, né, nas drogarias, principalmente. Então, dá uma olhadinha nessa questão de regularização de produtos. Fiscalização e controle sanitário, óbvio que tem que cair, né? Esse edital mais coerente de todos, que eu já analisei na minha vida. Né? Faz sentido, né? As coisas que vão cair. Então, medidas preventivas, cautelares, né, infração. Quais são os tipos de infração sanitária? Por que a Anvisa pode atuar aí como poder de polícia? Isso é interessante. Celebração de termo de compromisso, poder de polícia, eu nem tinha lido, mas está aqui, poder de polícia, planejamento e coordenação de ações, fiscalização de alta complexidade, controle sanitário de ambientes e estabelecimentos, isso é super importante, tá? Conhecimentos específicos, e aí eu botei bem em vermelho para a gente não confundir. Então, até agora, eu estava falando sobre conhecimentos gerais, e complementares, tá? Então, agora vem conhecimentos específicos. Farmacologia. Gente, não dá para fugir das bases da farmacologia. Então, por favor, né? Não preciso nem falar para os colegas o que estudar aqui, né? Os receptores, as interações, a farmacocinética, as vias de administração em relação a tempo, absorção, o que isso representa, o que biodisponibilidade, meia-vida, distribuição, né? Aqueles caminhos da farmacodinâmica e farmacocinética, né? Os fatores físico-químicos, né, na transferência de medicamentos. É interessante, né, que a Anvisa, ela sempre traz drogas, né? Eu adoro isso, né? Só que eu acho super errado falar drogas. E eu me sinto meio estranha, meio assim, infringindo uma lei falando drogas, né, em vez de medicamento. Então, transferência de medicamentos através de membranas celulares, enfim, aqueles transportes, né, ativo, passivo, tem um receptor, não tem, catiônico, aniônico, né, receptores ionotrópicos, né, tem em relação farmacometria, modelos farmacocinéticos, só nome bonito, né? Mecanismo de ação de alguns fármacos, então, olha lá os mecanismos dos principais, né, grupos, não dá para ver todos, mas no principal. Então, vai em antibiótico, vai em antipertensivo, vai nesses grupos, assim, que são hipoglicemiantes, né, que são hipocolirestemiantes também, os de diminuição de triglicérides, enfim, dá uma olhada nesses grupos, né? Não precisa ser de tudo, que não dá tempo, né? Só aqui seria, sei lá, uns 3 anos da faculdade, né? Enfim, potência, eficácia, o que seria antagonismo competitivo, não competitivo, ED50, DL50, IC50, então, dose efetiva, né? Dose letal, tal. Dá uma olhadinha nisso, nos conceitos disso. Porque, veja, não dá para a Anvisa adentrar muito nos detalhes dos detalhes dos detalhes em certas coisas. Então, se você já souber os conceitos, isso vai te ajudar a te guiar pelo caminho, tá? Então, epidemiologia clínica, pesquisa e avaliação de tecnologias em saúde. Então, conceitos básicos, as fases das pesquisas clínicas. Então, lembra, a gente tem a fase não clínica e a clínica. E a clínica se divide em 4 fases, mas na terceira fase, você entra com o seu dossiê regulatório para pedir o registro à Anvisa, solicitar o registro, a obtenção de registro para comercialização. Fase 4 é a fase da farmacoepidemiologia, onde você, farmacovigilância, farmacoepidemiologia, onde você vai olhar aquele produto numa fase, né,
no arco maior de indivíduos que estejam utilizando, né? E aí, se der qualquer tipo de reação, notificar, etc, etc, etc. Aquela coisa que a gente já sabe, mas dá uma olhadinha nas nuances. Quantos indivíduos? Na fase 1, eu analiso o quê? Quantos indivíduos? Fase 2, mesma coisa, tá? Quais são os indivíduos e o que se analisa? Se analisa segurança, toxicidade, eficácia, o que se analisa em cada fase. É isso que a gente quer, é isso que eu quero de vocês e o concurso também, vai cobrar. Tá? Tipos e desenho de estudos clínicos. Então, tem estudos randomizados controlados, eu tenho estudos observacionais, eu tenho estudos retrospectivos, não é? Então, eu tenho desenhos para avaliação, tá? Diretrizes para o relato dos principais tipos de estudo. Então, Equator, Wellness the Quality, Transparency, Self-Help Research, The Grade of Recommendation Assessment, porque dependendo por exemplo, o grade é bom para evidência, dados e evidências de mundo real, sabe? O Equator também, dependendo. Então, esses by designs de estudo clínico vão te direcionar para qual tipo de estudo eu pretendo fazer. Então, eu quero fazer uma coorte, então eu vou usar tal. Se eu quero fazer uma revisão sistemática, então eu vou usar o GRADE, tá? Então, é por isso que tem esses tipos de estudo. Isso eu estou falando para quem não sabe. Para quem sabe, beijos, abraço, né? Então, a avaliação de tecnologia em saúde, conceito básico, por que tem isso, né? Assim, porque qual é a importância disso? Na incorporação, principalmente de medicamentos no SUS, ou de produtos para a saúde no SUS, qual é a importância disso? Qual é a importância dessa avaliação em tecnologia em saúde? Tá? Boas práticas clínicas, as BPCs, todo mundo sabe, né? Termos de definição, de regulação de pesquisa clínica no Brasil, os papéis de comitê de ética, o CONEP, a própria Anvisa, né? Isso aí tudo vai cair. Isso aí é fácil. Tranquilo, né? As resoluções, né, gente? 466, né? Tá? A outra resolução que eu sempre esqueço o número, né? A segurança do paciente, a questão do termo do TCLE, né? Que é o termo de consentimento livre esclarecido, regulação sanitária de ensaios clínicos no Brasil, o que é permitido no Brasil, esquece lá fora, no Brasil, qual é o padrão ouro, ensaio clínico, randomizado, controlado, para produzir e medir segurança e eficácia. Se cair segurança, a efetividade é zero. Tá? Nem é zero, pode marcar lá que é errado, tá? Que é o padrão ouro, é ensaio clínico randomizado, controlado para medir segurança e eficácia. Ok? Então, regulação sanitária de ensaios clínicos no Brasil, essencial. Ainda boas práticas de práticas clínicas e a BPF. BPF, gente, pega a RDC de BPF e traça ali um estudo para ela. Não tem o que fugir. É ela e as afins, certo? Boas práticas de avaliação. E aí, quais são esses tipos de boa prática? As avaliações de estudos pré-clínicos e clínicos, de eficácia e segurança, a avaliação da qualidade. Tem uma RDC, que é a RDC 26 de 2011. Se eu não me engano, essa, ou é 24, uma coisa assim, mas é por aí. Medicamentos classificados como os novos, sintéticos, semissintéticos, genéricos, similares, fitoterápicos, RDC 26/14, biológicos, terapias avançadas, radiofármacos, gases medicinais, medicamentos dinamizados, homeopático, antroposófico, anti-homotóxico. O que é isso? Eu quero que vocês extraiam o que é a essência disso, tá? E aí, dentro dessas RDCs, você tem ali quais as especificações. Por exemplo, fitoterápico não é regulado por essa RDC. Fitoterápico ele tem a RDC dele,
de 2014, 26/14, e atualizações, tá? Até vai mudar agora também, por conta de óleo essencial, etc, né? Enfim, então, é olhar por qual é o tipo de classificação, o que denomina ser fitoterápico, ser sintético, ser genérico, ser similar. Quais são os tipos de teste entre genérico e similar, entre novos e similares, que garante a segurança e eficácia de um similar? E tem tanto similar na rua, né? Enfim, conceitos. Não esqueça. Conceitos. Limites de segurança de impurezas, produtos, degradação e contaminantes. Características estruturais dos compostos químicos. Rota de síntese. Isso é brabo, né? Os compostos químicos, reações químicas orgânicas e inorgânicas, impurezas relacionadas, não relacionadas, isso tudo é RDC, tá? Métodos analíticos aplicados, limites e máxima de administração diária, produtos de degradação, tá? Eu acho até que eu tô aqui pensando, e é claro, limite de segurança de nitrosamina. Não podia faltar nitrosamina, presta atenção. Vai ter que olhar a RDC de nitrosamina, que entrou aí tem pouco tempo, tá? Equivalência farmacêutica, bioequivalência, biodisponibilidade. Lá no início do conhecimento específico, eu falei, presta atenção nisso, que vai precisar entender o conceito e a diferença entre esses, tá? Então, o que é um desempenho em vivo? O que é um desempenho geral dos medicamentos? Qual é a comparação entre medicamento teste com o de referência? Geralmente é o similar. Quais que são os testes que fazem aqueles que não precisam ser feitos? Tudo isso dentro desse bloquinho básico, certo? Então, para te ajudar nessas questões, acabou, né? Os conteúdos programáticos da Anvisa acabaram, olha que coisa. Para te ajudar nisso, eu não tenho como fazer um curso teórico da Anvisa, né? Não tem como. Mas eu vou fazer um masterclass intensivão da Anvisa só com resolução de questões dos conhecimentos específicos. Isso já vai te ajudar meio caminho, tá bom? Então, esse curso, ele é específico para os meus amigos farmacêuticos, ele vai ter início no dia 5/2, ou seja, daqui a alguns dias, algumas 2 ou 3 semanas, né? Vai ter a apostila com questões e os gabaritos dos conhecimentos específicos e algumas aulas, pretendo botar aí 8 aulas expositivas com a resolução de questões. Não tem como eu dar teoria de tudo, tá? Mas das principais questões a gente vai bater aí na tecla e vai olhar aí questões da Anvisa antigas, né? E resolvê-las também. Então, quem tiver interesse, manda um direct para mim, entra lá na Regula Farma, fala, eu tenho interesse, porque eu só vou lançar isso aqui também se alguém tiver interesse, né, gente? Senão, não tem jeito. Mas eu espero ter ajudado. E quem quiser esse material, é só me pedir lá pelo Instagram, @regulafarmabr, professora Mayara Rezende, que eu distribuo com o maior carinho aí, de graça, para vocês. Um grande abraço e até a próxima. Bons estudos e não se desesperem. Há esperança, né? Com certeza há esperança. Tchau, tchau.